Olá, meu nome é Amanda Damasceno e nesse vídeo eu vim te contar um pouquinho sobre a TISE, Terapia de Integração Somato-Emocional, ou também carinhosamente chamada como Terapia da Alma. A TISE ela tem uma abordagem que é integrativa. Ela olha o ser humano por vários aspectos, do corpo físico, emocional, mental, energético ao espiritual. Então, ela tem uma abordagem que vai correlacionar tudo aquilo que você está sentindo, desde o seu corpo físico ao espiritual. Só que quando a gente fala de espiritual, a gente não está querendo dizer sobre um vínculo religioso. Então, a TISE ela não tem uma abordagem religiosa dentro da sua tratativa com relação ao paciente. Ela simplesmente entende que existe uma energia dentro do ser humano que se correlaciona com uma energia superior, muitos chamam de Deus, universo e por aí vai. Então ela tem uma abordagem que é mais abrangente e não religiosa. Como que funciona uma sessão? A gente divide a TISE em 3 etapas principais. A primeira etapa é uma conversa inicial, onde o terapeuta escuta o paciente, aquilo que ele se sente confortável em compartilhar. O que está fazendo ele procurar ajuda? O que ele está tentando entender sobre o autoconhecimento dele? Muitas vezes as pessoas trazem as queixas de ansiedade, algo não está fluindo na vida, está se sentindo estagnado, ou não está conseguindo se encontrar dentro do trabalho, dentro da família, está com dificuldade de comunicação, então às vezes falar, as pessoas entendem não está tendo uma fluidez em algum aspecto da vida. Então essa etapa inicial é para entender como que eu posso ajudar o paciente. Então eu destino ali mais ou menos uns 15 minutos para essa etapa inicial. Depois a gente vai para a aplicação da TISE, mesmo ali na maca, que é a segunda etapa. A segunda etapa envolve uma aplicação com base nos toques sutis que eu faço da cabeça aos pés. Então eu costumo usar bastante a região da cabeça, do tronco e dos pés para fazer essa conexão com o paciente. O que acontece quando eu faço um toque sutil? A gente começa a entrar na energia do paciente e ali acontece um fenômeno que eu chamo de channeling. É o inconsciente do paciente comunicando com o consciente do terapeuta, ou seja, algumas coisas que estão ali escondidas, as causas raízes de uma ansiedade, por exemplo, ou de uma tristeza profunda, ou de uma falta de fluidez, de estagnação na vida, muitas vezes não estão no mental da pessoa. Ela não tem consciência de onde está a causa raiz daquele determinado problema. Então, com esse fenômeno, algumas coisas começam a ser trazidas às claras. E é muito bonito ver esse processo acontecendo durante a aplicação da TISE. O que pode acontecer com essa troca de energia, com esse toque sutil que está acontecendo? Às vezes a minha mão fica bem quente, isso é um relato comum dos pacientes. Alguns sentem um fluxo de energia passando pelo corpo, alguns veem algumas cores, mesmo de olho fechado, durante a sessão de TISE. Então são relatos que acontecem pela troca de energia que está acontecendo durante a sessão. Todo o trauma emocional, toda a questão emocional que a gente vivencia possui uma restrição de energia, que ao longo do processo de aplicação da TISE, a gente vai liberando. Então, muitas pessoas também relaxam durante a sessão. Isso é muito comum acontecer. Tudo isso que eu estou falando para vocês é uma interação energética que está acontecendo momentaneamente durante a aplicação da TISE. O resultado da TISE mesmo vem depois da sessão, nos próximos dias e nas próximas semanas. Por isso que na hora que termina a aplicação da TISE, eu volto para conversar com o paciente, que é a terceira etapa, a etapa final, para contar um pouquinho do que eu senti, para ouvir também o que o paciente sentiu, e aí a gente começa a correlacionar as informações, para trazer cada vez mais clareza sobre o que pode vir de desbloqueio emocional, de desbloqueio energético e espiritual a partir da sessão de TISE nos próximos dias e semanas. Então esse é um feedback final que traz cada vez mais clareza sobre o resultado que vai vir depois da sessão. Nessa etapa final também, quando eu sinto que o paciente precisa fazer algum acompanhamento, eu sugiro uma frequência, seja ela semanal, quinzenal ou mensal, e a partir daí eu começo a escutar também o paciente num feedback pós-sessão, através das redes sociais, através principalmente do WhatsApp, eu mantenho esse contato para ouvir como que o paciente está se sentindo. Às vezes, se ele está se sentindo bem
mesmo com a frequência que eu coloquei, a gente posterga a sessão ou se acontece alguma coisa nesse meio tempo, a gente adianta. Eu escuto muito o paciente para entender, ele está com vontade de voltar? Ele está sentindo que ele precisa voltar? Tem alguma coisa pegando ali ou dá para a gente estender um pouquinho? Então, existe essa flexibilidade. É lógico que um ritmo de acompanhamento de sessões é legal para a gente manter uma frequência, para a gente colocar em ritmo essa melhora, né? Então, ao longo da vida, ao longo do dia a dia, vão acontecendo alguns problemas e a gente vem trazendo para a sessão para limpar, compreender e transmutar essa energia. Mas é importante ouvir também, não deixar de um jeito rígido, fixo, como uma obrigação. Eu falo que a gente já tem muita obrigação na vida, se tiver mais obrigação com terapia ainda, né, vira um peso. Então eu gosto de trazer essa leveza no acompanhamento com o paciente e leveza é um dos principais resultados da TISE, que eu fico muito feliz de poder proporcionar. Então, se fez sentido para você tudo que eu disse aqui, vai ser um prazer enorme te atender. Um beijo!